Oi, gente! Boa noite! E vocês, tudo bem? Tudo certo? Estão me escutando bem aí? Tá tudo certo? Faz um certinho pra mim. Gente, então o tema da nossa live hoje, tá? É seguro de vida, como matar aí essas objeções, né? Mas não é que nem eu coloquei nos stories, não é dar uma batidinha pra ela ficar tonta, é matar de verdade pra ela não voltar mais, porque se a gente só dá uma remediada, ela volta mais forte e daí até pioram as coisas e a gente não consegue negociar. Então é matar de verdade, tá? E antes da gente começar, eu quero dar uns recadinhos, quero deixar uns recadinhos aqui para vocês. Então, se vocês já estão me acompanhando, vocês sabem, né, que eu criei a série Corretores de Valor. E toda semana, então, eu vou convidar uma colega para estar aqui comigo, contando um pouquinho da sua trajetória, da sua história, das suas experiências. E dessa forma, né, gente, a gente aprende muito, porque eu sempre digo que é essa troca que possibilita muito aprendizado. Então, na semana passada, nós iniciamos a edição dessa série Corretores de Valor com o Vitor, querido do Vitor, que é meu amigo, e foi incrível, gente. Nossa, quanto aprendizado mesmo. Vocês gostaram bastante, enviaram várias mensagens. E assim, o meu recadinho é que a série vai continuar, tá? E a próxima vai ser nessa quinta-feira, nesse mesmo horário, então eu espero vocês. Eu ainda não vou contar, tá? Quem é o colega, mas é um colega muito especial e que inclusive eu conheci aqui, tá? Eu não conhecia antes, conheci aqui pelo Instagram, comecei a acompanhar o trabalho dele e é assim muito bacana mesmo. E amanhã eu vou divulgar para vocês quem é, mas já reservem aí na agenda, então, esse horário para estar aqui conosco na próxima quinta, conhecendo a história então de mais um colega, tá? O outro recadinho é que eu deixei a caixinha de perguntas aqui nos meus stories aberta, só para perguntas de seguro de vida. Então aproveitem, se depois dessa live surgir alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram que eu esclareça, né? Ou reforce alguma situação, enfim, e eu peço que vocês usem essa caixinha de perguntas para isso, que até fica mais fácil para que eu consiga responder vocês, porque às vezes, né, já contei aqui, eu recebo bastante mensagens, por isso eu demoro e às vezes não consigo fazer a gestão tão bem no mesmo dia. Então, na caixinha vai ficar mais fácil hoje depois da live, tá? Vamos ao próximo recadinho. Eu postei uma fotinho da live falando, né, que hoje nós estaríamos aqui contornando aí, matando essas objeções. Então, se eu falar alguma coisa aqui para vocês que faça sentido e que vocês pensem, nossa, que legal, isso vai me ajudar, eu já faço isso e realmente dá certo, então aproveita essa fotinha que eu postei lá e comenta, diz o que fez sentido, o que te ajudou de alguma forma, que eu vou ficar muito feliz, tá? Combinado? Próximo recado é o aviãozinho. Aqui embaixo vocês sabem que tem aquela figura do aviãozinho, né? E pra quem não sabe ainda, porque, né, gente, às vezes a gente pensa que todo mundo sabe as coisas, a gente não fala, né, o básico. E esses dias a colega me perguntou, Antônia, mas o que é esse trem aí desse avião e desse coração que você fica pedindo? Então, deixa eu explicar. Esse aviãozinho aí, quando você clicar, ele vai te dar a opção de enviar essa live aqui, a nossa live, para outras pessoas. Então, quando a gente gosta de algo, quando algo é importante e que faz sentido, então se você considera importante esse conteúdo, né, contornar as objeções de seguro de vida, encaminha para um amigo, encaminha para alguém da sua equipe, encaminha para um colega corretor, que quanto mais pessoas forem, né, aprenderem a contornar objeções, mais a gente vai disseminar aí a cultura do seguro de vida. Então, essa é a ideia do aviãozinho, aproveita agora, clica nele e manda para algum colega e para alguém da equipe, tá? E por último, o último recadinho, senão vocês vão brigar comigo, né? Essa Antônia só fica dando recado. Gente, é o último, tá? Aqui embaixo tem um coraçãozinho, né?
E esse coraçãozinho, ele serve para uma coisa, ele serve para você me avisar se o que eu tô falando tá te ajudando ou tá fazendo sentido. Então, assim, se ao passo que eu for aqui trocando essas experiências com vocês, falando sobre as objeções, compartilhando a minha experiência e tiver fazendo sentido, e você pensar, nossa, eu vou usar isso aqui e eu vou matar essas objeções, aí você aperta com bastante força nesse coração, porque além de eu conseguir ver aqui do outro lado, né, que tá fazendo sentido e que realmente eu tô ajudando, o Instagram também, ele entende que esse conteúdo é bom, é relevante, e ele começa a disparar para outras pessoas também, tá? Então, por favor, apertem no coraçãozinho quando estiver fazendo sentido. Então é isso, acabaram os recados. Então eu quero contar para vocês por que eu decidi falar sobre as objeções, tá? Porque eu percebo, gente, que esse é o principal motivo que faz com que a maioria dos colegas não vendam o seguro de vida, né? Porque aí muitas vezes você fica bloqueado, porque o cliente diz, não por isso, não por aquilo, e aí você pensa, nossa, eu nem vou tentar de novo porque não dá certo, porque eu não consigo, né? E não é assim que funciona. No momento que a gente aprende a contornar as objeções, quais que são as palavras certas, dá certo. Mas você precisa saber como que funciona. Então, por isso que eu decidi falar sobre esse assunto, porque assim, eu quero que vocês vendam muito e muito seguro de vida. E por que eu quero isso? Porque eu sei que é isso que vai dar mais tranquilidade para você, né? Não só agora, mas no futuro também. E assim, gente, essa crise que teve agora, que tá tendo, na verdade, né? Infelizmente, tá? Ela não é a primeira e ela não vai ser a última. Então a gente precisa cada vez mais estar preparado para enfrentar o que vier pela frente. E o que vai deixar você seguro, por isso que eu digo que uma carteira de seguro de vida é o seguro do corretor, né? O que a gente vende? A gente vende seguro para os nossos clientes, dizendo que eles precisam se proteger contra imprevistos, né? E o que é uma carteira vitalícia de seguro de vida? É uma proteção contra imprevistos, né? Porque a gente não sabe como que vai ser a situação do seguro alto daqui a alguns anos, a gente não sabe se os clientes vão renovar, né? Se todos os clientes que a gente vem fazendo aí outros anos, eles vão de fato renovar. Mas a gente sabe que uma carteira, mesmo que tenha um que outro cancelamento, ele neutraliza, né? Então uma carteira de seguro de vida é o que vai te dar essa garantia, né? Essa tranquilidade de você saber que você tá protegido aí para o que deve no futuro. Então por isso eu sempre vou bater nessa tecla. Eu sei que tem muita gente agora nesse momento dizendo, mas você tem que deixar de vender seguro alto e vender só seguro de vida, porque só o seguro de vida é bom. Assim, ele é maravilhoso. Se você puder, se especializar, ter alguém, um especialista ou você mesmo, só construir uma carteira de seguro de vida, ótimo, maravilhoso. Lá na frente você vai estar, feliz. Agora, se você não puder, não tem problema. Você pode construir a sua carteira também aos poucos e ter aquela regra que nem nós falamos, eu e o Vitor, na semana passada. É pro longo prazo. Você tem que ter a meta do curto, do médio e do longo. E o seguro de vida, independente de quanto esforço você coloque, é o que vai te garantir no futuro, no longo prazo, né? Então, assim, eu quero que vocês tenham uma carteira de seguro de vida e por isso a gente vai falar hoje sobre as objeções, que é o que está limitando aí, né? Esse início, talvez, ou que você dê os primeiros, continue os próximos passos, né? Então, assim, para começar, eu tenho uma teoria. E a minha teoria é a seguinte, que não só os colegas corretores, mas que a maioria das pessoas
tem muito medo e receio de contornar a objeção, de responder os clientes devido a um bloqueio que teve lá na infância, tá? Então, eu até falei sobre isso ontem aqui com vocês nos stories. Quando a gente é mais novo, né, é criança, muitas vezes a gente vai falar alguma coisa e o nosso pai, a nossa mãe diz: ah, fica quieto, não, isso não é coisa de criança, tá aqui no meio conversando, fecha a boca, né? Quantas vezes a gente escutou isso na nossa infância? E não foi só dos nossos pais. Quantas vezes a gente escutou isso dos professores também na escola, né? De dizer, de ter que só obedecer. E o que isso fez? Isso fez com que a gente acabasse, com que a gente ficasse mais limitado, né? O nosso senso crítico. E aí a gente se tornou, né? Muitas pessoas se tornaram adultos que não conseguem ir para frente quando recebem um não, ou que não conseguem argumentar, conversar, falar, porque ainda tem aquela coisa lá da infância de um bloqueio mesmo, né? E assim, a primeira coisa, o primeiro passo, e eu não consigo falar de objeção, mesmo quando eu tô fazendo isso com a minha equipe, explicando, ensinando isso, eu não consigo falar sobre objeção sem dar esse exemplo e sem dizer para você que o primeiro passo para você superar elas é você entender que o cliente não é o teu pai. O cliente não é a sua mãe, não é o seu professor lá de trás que você tinha que ficar quieto, né? Baixar a guarda. Você tem que respeitar, com certeza, né? Agora, respeitar não significa se calar. Muito pelo contrário, o cliente ele vai te respeitar muito mais quando você responder uma objeção dele e você provar para ele que ele tá errado, né? Que ele tava errado, errada, e você mostrar isso com bons argumentos. Então, assim, tá aí, gente. Primeiro passo de todos é você superar esse bloqueio aí e você começar a olhar o cliente de igual para igual, tá? Ou seja, não é melhor, o cliente não é melhor que você. Né? O cliente ele é igual a você, então você pode responder, você pode contornar, claro que sempre com muita cordialidade e com muito respeito, né? E o segundo passo para você contornar aí as objeções é você entender qual que é a origem delas, porque às vezes você também sai desazado aí querendo responder ao cliente, mas você nem parou para pensar de onde veio aquela objeção. Então, assim, a objeção ela pode ser ou porque é uma desculpa, né, que o cliente mesmo está criando porque ele não quer fazer aquilo, porque não acha importante aquilo. A objeção pode ser uma dúvida. Ou a objeção pode ser por falta de conhecimento, né? Quantas vezes alguém diz, eu não gosto dessa comida, né? Principalmente criança faz isso, mas não experimentou, nunca comeu, como é que não gosta, né? Só porque é verde, a cor não é bonita, às vezes o brócolis, sei lá. Eu até dou um exemplo aqui do meu vô querido, já faleceu. O vô, ele morreu, gente, sem ter provado Coca-Cola, mas ele morreu dizendo que Coca-Cola era ruim. Então, assim, como é que ele sabia que era ruim se ele nunca provou? Ele não sabia, né? Era falta de conhecimento. Então, assim, muitas vezes é isso que o cliente faz. Ele não acredita naquilo que ele está falando, muitas vezes ele nem sabe por que ele está dizendo aquilo, e é você que tem que levar esse conhecimento, né? Esse é o teu papel, meu colega, minha colega. É você que entende sobre seguros, é você que conhece a importância. Então, o teu papel para contornar uma objeção é identificar qual que é a origem dela, e aí quando você identifica, aí você contorna, né? Então, assim, vamos lá, né? Vamos à primeira. Até vou dar uma colada aqui, porque foram muitas e eu anotei. Gente, eu nem sabia que existia tanta objeção que vocês me mandaram. Foram dezenas, tá? Eu vou falar aqui sobre a primeira, foi o Luciano que mandou, Luciano e Extrema Seguros, Daniel também,
talvez mais algum colega tenha mandado essa mesma objeção, mas eu anotei esses 3 aqui. Eu escolhi as objeções que representam a maioria, tá? Que vocês me encaminharam lá na caixinha de perguntas, que são as objeções que vocês têm maior dificuldade. Então, essa objeção dos colegas, talvez seja a sua também, faz um certinho aí se você também tem dificuldade para enfrentar, que é quando o cliente diz o seguinte: ah, eu preciso falar com a minha esposa. E aí, me conta, vocês também têm dificuldade quando escutam essa objeção aí ou não? Sim ou não? É complicado quando a gente escuta, né? E assim, gente, o que eu recomendo primeiro, tá? Sempre insista. Nunca deixa o cliente sair da sua empresa, da sua corretora, do seu escritório, ou mesmo se você tá na empresa dele, né? Sem insistir. Porque a gente sabe de tantos casos, né? De colegas que estavam lá fazendo seu trabalho, apresentando o seguro, e aí o cliente falou, né, não, preciso falar com a minha esposa, e daí o colega disse, não, ok, né, conversa lá com a esposa, e aí aconteceu uma fatalidade, e a gente precisa assimilar isso como uma verdade, tá? É um risco constante, a gente nunca sabe quando vai acontecer. Então não permita que isso aconteça com você no sentido de daqui a pouco dizer um ok, né? Não ajudar o cliente a decidir e talvez acontecer aí uma facilidade, uma fatalidade e deixar ele desprotegido, a família desamparada e ele desprotegido também, porque não necessariamente precisa ser morte. Então assim, sempre insista. Ah, Antônia, mas você sempre insiste? Tá, existe um caso específico que eu não insisto, tá? E eu vou compartilhar aqui com vocês qual que é essa situação. Nós, vendedores, corretores, temos um time. A gente sabe quando o cliente ele vai fechar. A gente sente, né? Ele tá decidido. Aí ele realmente só precisa trocar uma ideia com a esposa em questão de coberturas. Ah, eu acho que eu quero ampliar, mas deixa eu trocar uma ideia com a minha esposa. Então, assim, quando eu sinto que tá totalmente fechado, né, o negócio e que realmente é uma necessidade dele ter essa troca, eu não insisto, tá? Agora, do contrário, eu sempre vou insistir. Quando eu percebo que o cliente tá um pouquinho balançado e que ele precisa da minha ajuda pra decidir, tá? Então, a primeira coisa, o que eu faço quando o cliente diz, ah, Antônia, mas eu vou falar com a minha esposa, tá? E daí a gente volta a conversar. Então eu pergunto assim, vamos ver a Carol aqui. Carol não, cadê? Cristiano. Cristiano, mas se dependesse só de você, você fecharia agora comigo? Assinaria o contrato? Então assim, gente, por que eu faço essa pergunta? Porque aí eu encurralo o cliente, né? Ele vai ter que dizer se ele tá achando, né, interessante, se ele achou interessante o que eu apresentei para ele ou não. Porque daqui a pouco ele tá cheio de dúvidas ainda. E aí é nesse momento que ele vai dizer, não, assim, eu não tenho certeza, mas acho que sim. Aí é o momento que eu vou falar e você também. Tá, mas então você, que ponto que você gostaria que eu reforçasse? O que não ficou claro para você? Onde eu posso te ajudar? Agora, se o cliente te responder, não, Antônia, se dependesse só de mim, eu fecharia, mas eu quero trocar uma ideia com a minha esposa. Então, o que você diz, gente? Você diz o seguinte, ok, então, Danilo aqui, tudo bem, eu entendo, mas assim... O seguro de vida é a maior prova de amor que você... É clichê, tá, gente? O que eu vou falar aqui é clichê. Parece balela, mas isso toca o cliente e funciona e é a maior realidade. Então, presta muito atenção no que eu vou dizer, tá? Que é clichê, mas funciona. Então, você vai dizer assim, Danilo, mas... deixa eu te falar, eu entendo, né, que você queira conversar com a sua esposa... Mas assim, o seguro de vida é a maior prova de amor que você pode ofertar a ela. É uma proteção, né? Não só para ela, mas
pro seu filho, para sua filha, para sua família, você acha que ela não ficaria feliz se você chegasse hoje em casa com uma proposta, né, já assinada, já efetivada e dissesse, meu amor, hoje eu conversei com a Antônia e ela me apresentou aqui uma proteção para nossa família e eu achei muito importante e eu fiz para garantir não só, né, a nossa segurança financeira, a minha, mas para proteger você e o futuro do nosso filho. Então você acha que a sua esposa não vai ficar feliz se escutar isso? Então, assim, a primeira coisa que você tem que falar para o cliente é isso, tá? Fazer ele cair, ele entrar nessa realidade de que aquilo é bom, não tem o porquê ele pedir opinião. Se fosse uma coisa ruim ou que fosse causar algum problema, aí até a gente entenderia, né? Então essa é a primeira coisa. Segundo, gente, é que a esposa, ela não participou da reunião, né? Ela não participou da visita, da negociação. Então o que acontece? E isso precisa ficar muito claro para você e é muito claro para mim, que quando a gente apresenta o seguro, né, a proteção financeira, aqui o Cassiano, por exemplo, apresentei para o Cassiano, e aí a esposa dele não está presente e ele diz que vai conversar com ela, quando ele for comentar com ela que a Antônia, né, apresentou para ele uma proteção, um seguro de vida e que ele está pensando em fazer, ela vai ter dúvidas. E o Cassiano não vai saber explicar da mesma forma que eu. Não vai saber explicar da mesma forma que você explicou para o cliente. E o que isso implica? O que isso significa? Significa, né, gente, que a esposa não vai ser convencida. Ela não vai querer que o seu esposo faça. Ela vai dizer, não. Viu, Cassiano? Olha eu usando o Cassiano aqui como exemplo. Viu, Cassiano, deixa isso daí pra lá, porque assim, é só gasto, a gente tá cheio de outras prioridades aí, tem o inglês do filho, tem a escola, enfim, não, isso daí não. Porque mal sabe a esposa que é justamente essa proteção que vai garantir que o filho, né, tenha um futuro garantido, mas ela não sabe. E por que ela não sabe? Porque ela não escutou a explicação do corretor. Então, assim, é muito complicado você permitir, né, sem tentar contornar, que o cliente converse, né, sem você, e você não insistir, né, você não tentar finalizar aquela venda naquele momento. Por um outro motivo também, tá? Às vezes a gente tem aquele negócio como um único negócio. Por exemplo, fui lá, ofertei, né, conversar com o Cassiano e aí eu apresentei o seguro de vida para ele e eu voltei para o escritório pensando, meu Deus, eu preciso fechar esse negócio, eu vou bater a minha meta com esse negócio, é muito bom, enfim. Só que eu tô pensando no cliente, o cliente nem lembra mais que eu existo, por quê? Porque ele tá pensando no filho, na esposa, na empresa, na crise, no futebol, e daí não é mais prioridade. Então, por isso, a gente precisa finalizar naquele momento, tá? Então, o que você vai falar para o cliente? João, tá? João, seguinte, o que acontece? Como a sua esposa ela não participou aqui da nossa reunião, se você chegar em casa com a proposta assinada, ela vai ficar feliz. Ela vai achar aí o esposo mais maravilhoso desse mundo que está se preocupando, né, com ela, com os filhos. Agora, se você chegar lá com um orçamento e pedir a opinião dela, eu te garanto que provavelmente ela não vai querer que você faça, tá? Ela vai dizer para você que não é importante porque ela não participou aqui da nossa reunião. Só que aí, João, talvez, né, você que já me disse que por você estaria fechado, talvez mesmo depois da tua esposa dizer que não é uma prioridade, que não é para você fazer, daí talvez você queira fazer, só que daí você vai gerar uma briga na sua casa. Então, assim, aqui tá uma grande oportunidade de você fazer a tua esposa feliz, já chegar com a proposta e evitar uma briga, né?
Então, assim, não tem pensar, vamos fazer. Então tá aí, gente. Essa é uma boa maneira de você contornar, mostrando para o cliente mesmo, né, que não tem o porquê ele perguntar. Agora, quando você tiver mais liberdade, quando for um cliente, um amigo seu, ou quando for um cliente que já está há tempo com você aí na sua carteira, que você tiver um pouquinho mais de liberdade, eu sugiro que você fale o seguinte, o Juliano aqui, por exemplo. Juliano, quando você faz o seguro do seu automóvel, quando você faz o seguro da sua casa, da sua empresa, você consulta a sua esposa também? Aí o Juliano vai responder, né? Não, quando eu faço do carro, da empresa, então por que que esse que é o mais importante, que é algo que vai beneficiar ela, que vai deixar ela amparada e protegida, por que que esse você quer consultar ela? Não faz sentido, meu amigo. Faz e chega e deixa ela feliz com a notícia. Então tá aí mais uma maneira também de você contornar essa, tá? E assim, né, gente, não arriscar a família, porque pensar, né, o cliente vai, eu vou pensar, vou ir conversar, é tempo que tá passando, e o cliente tá arriscando, né, a proteção, o futuro da família. Então diz pra ele, não arrisca a tua família, meu amigo, né, essa é a melhor decisão que você vai tomar na sua vida, é proteger a sua família. E por fim, pra gente finalizar essa, gente, eu quero até compartilhar com vocês uma historinha que eu escutei no Brasil do ano passado, do ano retrasado, que é o nosso encontro de corretores aqui do Sul, né? E um colega palestrou e ele contou essa historinha e eu guardei, e de vez em hora eu falo aí nas tratativas com os meus clientes também. Que é o seguinte, quando o cliente disser isso pra você, quando ele disser com todas as letras, né? Mas eu preciso falar com a minha esposa. Então, assim, muito cordialmente, né? Você precisa ser muito educado também pra compartilhar essa história com ele, pra fazer ele imaginar essa situação, convidá-lo a imaginar, mas é mais ou menos assim, tá? O Alexandre aqui. Eu vou dizer para Alexandre, deixa eu te perguntar, aliás, eu te convido a imaginar, né, já que você quer trocar uma ideia lá com a tua esposa, eu entendo, mas deixa eu te convidar a imaginar, imagina que hoje, segunda-feira, né, fazendo frio aqui em Chapecó, choveu um monte inclusive, tá, gente, um frio, né, aí de madrugada você acorda pra ir no banheiro, pra ir tomar uma água, enfim, e aí você passa pelo corredor, você vê que a porta do quarto do seu filho tá aberta, e aí você dá uma espiadinha e você percebe que ele tá encolhidinho, né? Encolhido lá com frio e o cobertor tá caído no chão. O que você faz? Você dá meia volta e vai lá no quarto perguntar para sua esposa se você pode tapar o seu filho, proteger ele? Ou você imediatamente, né, adentra o quarto, pega o cobertor, tapa ele, ainda fica lá zelando, né? Dá um beijinho, né? Fica lá do lado dele. É a segunda opção, né? Você não vai lá pedir para sua esposa para proteger o seu filho, você protege. Então, por que agora você quer ir lá pedir a autorização da sua esposa para proteger a sua família, para se proteger? Fez sentido para vocês, gente? Então, assim, tem N maneiras de você contornar essa objeção do falar com a esposa. E a única coisa que você não pode fazer é não tentar argumentar. É não falar nada, porque aí quando você não fala nada, o cliente tá no melhor cenário que ele podia estar, que é eu estou certo, eu preciso falar com a minha esposa, o corretor não falou nada, o corretor não contra-argumentou, então tá tudo certo. Então assim, gente, tá aí, já sabe como matar, né? Quando você usar essas dicas, vem aqui, me conta que eu adoro saber quando vocês usam. E agora
Vamos para a próxima, tá? Vai me dizendo aí, falando um certinho se fez sentido para vocês. Deixa eu ver aqui qual que foi a próxima objeção. Deixa eu dar uma colada, tá? Foram muitas. Ah, tá. Que é dos jovens. Então, essa foi o Eduardo, querido colega da Trigger Seguros, a Heráldica, a Márcia, o Edenilson também mandou. Desculpa se eu esqueci alguém, Eduardo tá aqui. Que legal, que legal. Michele, tudo bem? Então, vamos lá, gente, que é quando o cliente ele diz, né? Ah, né? Sou jovem, né? Não preciso disso aí, não. Então, o que você tem que fazer para contornar essa objeção? Primeiro, aquilo que eu falei para você, né? Da onde que vem essa objeção? Qual que é a origem dela? É da falta de conhecimento, gente. O cliente fala isso porque ele não sabe. Ele não sabe a importância, ele não conhece, e tá tudo bem ele não saber, porque muitos colegas às vezes não sabem também. Criou-se aí no mundo dos seguros uma ideia de que seguro de vida é só para quem tem filhos, para quem tem uma família, né? Então, volta e meia você vai escutar algum cliente dizer algo nesse sentido de não preciso, eu não tenho família ainda, não tenho filhos. E eu até brinco, né? Quem tá aqui comigo há mais tempo sabe que eu sempre digo que se um dia eu encontrar essa criatura do mal que disseminou aí essa mentira, né, de dizer que seguro de vida é só para quem tem filhos ou para quem tem família, eu vou brigar, porque assim, essa informação que circulou e disseminou, ela só fez causar danos para o nosso mercado de seguros, porque aí a gente tem clientes que acreditam, né, que não precisam fazer, e aí do outro lado a gente tem colegas, né, que acreditam que não precisam oferecer também para outras pessoas. Ah, se não tem família, muito vem das seguradoras também, às vezes por um pouquinho de falta de orientação, os gestores precisam bater meta e aí eles dizem lá pro corretor, não, foca em quem tem família, foca em quem tem filhos, né? E não é assim, tá, gente? Tem que focar em... todo mundo tem que ter. É importante, algo importante todo mundo deveria ter. Então, essa objeção do eu sou jovem, não preciso, ela é por falta de conhecimento e muitas vezes, talvez porque a abordagem também não foi correta. Talvez o que você fez? Você chegou para o cliente e disse, posso te apresentar uma cotação de seguro de vida? É óbvio que ele vai responder, né? Ele não tem conhecimento, ele vai dizer, não preciso disso aí, né? Então, assim, primeiro você tem que levar o conhecimento. E aí, depois que você levar o conhecimento, aí você pede a oportunidade para você apresentar uma cotação. Mas então, vamos lá. O que eu digo nesses casos, tá? Então, vamos supor a Michele, tá? A Michele me disse, não, Antônia, mas eu sou jovem, não preciso de seguro. O que eu vou falar para ela? Michele, mas pensa comigo, você faz o seguro do teu carro? Ah, faz, legal. Você faz o seguro da tua casa? Também? Que joia. E por que você faz o seguro da tua casa e do teu carro, Michele? Aí o cliente, né, a Michele, o cliente vai responder, eu faço porque... né? Se der uma zebra aí de um incêndio na minha residência ou de bater o carro, uma perda total, vou ter um amparo, tá protegido. Ah, beleza. E para que mais? Você teria, né, condições de comprar um outro carro se daqui a pouco tivesse uma perda total? Seria complicado, teria que financiar. Então a gente começa a fazer o cliente, né, visualizar, entender o que está acontecendo. E daí quando a Michele respondeu isso, né, tô fazendo a negociação aqui, eu digo, bacana, então deixa eu te falar, Michele, você está fazendo uma proteção parcial, que é importante, tá? Porque proteger ter o seguro do carro é importante, ter o seguro da residência é importante, mas por que é parcial? Você só vai ter uma proteção total quando você tiver também um seguro de vida. E sabe por quê? Porque o seguro de vida é o que vai garantir que se você tiver aí
um diagnóstico de doença grave, uma invalidez, por exemplo, você não tenha que vender o seu carro e a sua casa, né, para garantir a sua subsistência, né? Então, assim, nesse momento você mostra para o jovem, né, para esse segurado que pensa que não é importante, que talvez o seguro de vida seja ainda mais importante do que os outros seguros que ele já está acostumado a fazer. Porque assim, gente, é a mais pura verdade. O cliente, ele pensa que, eu vou fazer o seguro do carro, eu estou protegido financeiramente, porque se eu bater, a seguradora vai pagar. Tá, mas peraí, e se tiver um diagnóstico de uma doença grave? E se for, né, acometido por uma invalidez? E aí? Aí vai ter que vender todos os bens. Então, assim, se quer se proteger financeiramente, tem que ser uma proteção financeira completa, né? Então, é isso que você tem que mostrar aí para o teu cliente. Outra coisa, daqui a pouco ele vai dizer, não, mas eu tenho investimento. Tá aí. Então, assim, se acontecer alguma coisa, você precisa proteger o teu investimento, porque senão você vai ter que usar ele, você vai ter que talvez pedir dinheiro emprestado, e até voltar para casa dos pais, né? Porque os jovens, eles não percebem isso, mas às vezes eles conseguiram ter, né, uma certa independência. O Eduardo contando que o cunhado ficou inválido com 23 anos. Então veja, gente, como tudo isso pode acontecer. E é nesse momento que você diz para o cliente, e aí, e se acontecer a mesma coisa que aconteceu lá com o cunhado do Eduardo? Né? Se você, Deus o livre, não quero que aconteça, mas se você vier a ficar inválido, a tua família vai ter condições de te manter, né? Se você não tiver uma renda, né? Será que você não vai causar problema para as pessoas que você mais ama? Agora que você já conquistou a tua vida, a tua independência, você vai ter que voltar para casa, né? Você vai ter que depender de outras pessoas, porque às vezes o cliente jovem, ele não percebe, mas além, o fato dele não ter um dependente é um problema. Porque se ele não tem um dependente, ele não tem uma família, também não tem quem cuide ele, no caso, né, de um imprevisto. Então isso tudo você tem que falar. De uma maneira, claro, sempre, né, gente, muito cordial, mas você precisa falar, você precisa ir assim, desmistificando, levando conhecimento para que o cliente considere mesmo, né, esse problema. Porque às vezes ele não sabe que existe isso. E aí quando você começa a conversar, ele pensa, caramba, mas é verdade mesmo, eu faço o seguro do carro, mas e se eu tiver uma doença? E se eu ficar inválido? E vou ter que voltar para casa dos meus pais? Nossa, eu vou dar problema lá pros velhos, né? E aí vem o problema, a dor, né? Ele começa a entender que ele tem uma dor. E se ele tem uma dor, ele precisa de uma solução, né? Ele precisa de alguma coisa que resolva. E aí que entra você explicando, elucidando. E vocês viram que lá no início eu falei, né, assim, gente, quando você for contornar uma objeção, você sempre diz para o cliente o seguinte, tá? Vamos ver a Fernanda aqui. Fernanda, entendo, né? Compreendo. Inclusive, a maioria das minhas clientes, né, jovens que fizeram seguro pensavam como você. Então, quando você começa dessa maneira, quebrando a objeção, primeiro você está dizendo entendo e compreendo, que são as grandes palavras mágicas aqui das negociações. Porque aí você gera empatia com o cliente, você não está se contrapondo a ele ou de alguma forma confrontando, né? Você diz, não, Priscila, entendo, compreendo, mas deixa eu te dizer, deixa eu te falar. E daí você diz, né, a maioria das minhas clientes, inclusive, jovens que fizeram seguro comigo, pensavam como você. Quando você fala isso, logo o cliente pensa assim, nossa, outros jovens como eu já tomaram essa decisão antes. E aí sinaliza lá no inconsciente dele de que ele, né, ele também deve tomar essa decisão, porque outras pessoas já tomaram e o ser humano é assim. Então, assim, gente, tudo que eu falo aqui pra vocês
é pautado em estudo, tá? Em técnicas, e às vezes parece que eu tô falando de uma forma muito natural e não é. É tudo técnica, é tudo estratégia que eu estudei e que eu testei com os clientes. Então, não é natural e você também pode aprender porque tudo é treinável. Então, se eu falo para o cliente, entendo, compreendo, entenda que isso é uma técnica, você também deve fazer para quebrar, né, esse gelo da objeção. E segundo, a maioria dos meus clientes também pensavam assim antes de eu. E aí você entra com as tuas argumentações. Outra coisa importante, né, para você dizer, eu anotei aqui para não esquecer. Que ele está começando a vida, o jovem, então, não, é justamente, você diz assim, olha, heráldica, é heráldica mesmo ou é o nome da corretora? Não sei nunca se é, agora foi. Você diz assim, heráldica, cadê onde é que eu tava ali? Tá. Às vezes você pode pensar, né, que é só quem tem família que deve fazer o seguro de vida. Liliane, você deve pensar que é só quem tem família e tudo mais que deve fazer, mas deixa eu te dizer, eu considero até muito mais importante que os jovens tenham seguro de vida e uma proteção financeira, porque vocês estão começando a vida e qualquer coisa que aconteça, qualquer imprevisto pode prejudicar todo o teu futuro. Então é justamente o jovem que tem que ter essa segurança, porque alguém às vezes de mais idade, né, que já tenha uma caminhada, uma bagagem, talvez já tenha mesmo um pouquinho mais de respaldo, mas o jovem não, gente, tá começando, o primeiro carro, o primeiro apartamento, então é pra ele que é importante, então sempre falar. Outra coisa, daqui a pouco você vai ver que vai ter jovem que vai dizer o seguinte, mas Antônia, não, mas eu não preciso, porque não tenho risco, né? Aí você diz assim, olha, então deixa eu te provar o contrário, que assim, só para você entender, as seguradoras hoje, elas têm, né, uma precificação diferenciada quando existe um condutor menor de idade em um veículo. Você sabia? Sim, eu sabia. Sabe por que isso? Porque o risco é maior. Porque o jovem viaja mais, o jovem bebe mais, então o jovem está muito mais exposto. Antigamente, eu até concordo, Liliane, antigamente eu até concordo que era assim, que os jovens não tinham tanto diagnósticos de doença, né? E que talvez não houvesse muita preocupação, mas hoje não, hoje mudou. Tanto é que a gente vê todos os dias nas notícias aí, cada vez baixando mais a faixa etária e a descoberta de doenças com perfis jovens. Então tá aí mais um argumento que você pode usar, né, de fazer essa correlação com o seguro do auto. E assim, né, gente, não tendo uma proteção, tá arriscando o futuro. Então tá aí. Outra, não deixar problema pros pais, que daí você pega no emocional dele, porque às vezes, né, você tá indo, não tá sentindo que tá tendo muito convencimento, né, você percebe que, não, mas meu pai, minha mãe tão bem, tá, mas, né, e tão bem porque eles dois, mas e se acontecer alguma coisa com você? Será que daqui a pouco você não vai trazer um problema para eles, na sua falta ou em uma doença mesmo ou não? Então, mais um argumento. E assim, para finalizar, você vai dizer o quê? Porque daí, né, ele já tá assustado, pensando que deve ser caríssimo, porque é uma proteção financeira, é mais importante que o seguro do auto. Ixi, só quero ver quanto vai ser isso aí. Então, daí você diz o seguinte, Daniela, né, a Daniela aqui. Daniela, mas assim, olha, embora o seguro de vida seja uma proteção financeira e seja um dos seguros mais importantes, talvez o mais importante que exista, mas, embora isso, ele é também um dos mais baratos. Fica tranquila, tá? E por isso que vale super a pena. Então, se você me permitir, eu gostaria de te apresentar uma proposta sem compromisso. Posso?
E aí ele já assimilou que é importante. Ele já viveu e morreu 10 vezes conversando com você, porque ele ficou pensando, meu Deus, eu vou viajar, eu viajei. Aí ele pensou no pai, pensou na mãe, pensou em tudo que podia acontecer, ele já entendeu que é importante. Aí você fala que é barato, fechou. Aí mesmo que depois você apresente e ele não ache que seja barato, já tá na cabeça dele aquela ideia, né? Então tá aí uma maneira de você jogar para poder realmente depois, numa segunda apresentação, mostrar a sua proposta uma a uma das coberturas e reforçar a importância, tá? E agora eu quero contar para vocês por que eu considero tão importante oferecer seguro de vida para jovem, levar esse conhecimento para os jovens, tá, gente? Porque assim, olha, não sei se todo mundo sabe aqui, se vocês já me acompanham há mais tempo, mas eu sou de Santa Maria, tá? Deixa eu tomar um golinho aqui de café que tô com a boca seca. Tá fazendo sentido para vocês? Dá um coraçãozinho aí para mim para eu saber que tá fazendo sentido. Eu sou uma tagarela, né? Eu falo, não para, agora Então tá. Gente, olha só. Cadê a Michelle aqui? Se falar que não tem ninguém para ser o beneficiário. Eu sempre pergunto, Michelle, quando o cliente diz, mas eu não tenho esposa. Mas eu não tenho... meus pais não são vivos, né? Eu sempre pergunto assim, mas Michelle... não existe alguém, né, que você goste muito, né? Pode ser algum amigo, alguém que tenha em algum momento da tua vida feito alguma coisa bacana por você, que em gratidão você gostaria de deixar um benefício até em forma de presente? Aí a pessoa, né? Opa, mas peraí, a minha amiga Fernanda ali, nossa, a Fernanda me ajudou um monte, legal. Porque aí no seguro vai ter outras coberturas que ele vai poder receber em vida quando ele não tem um beneficiário. E aí ele usa o benefício para gerar um benefício para alguém que, né, em algum momento da vida realmente tenha feito algo bacana por ele. Então eu sempre faço essa pergunta, tá? Inclusive, mesmo que o cliente tenha já dito que tem um beneficiário, eu pergunto, e tem mais alguém que dependa financeiramente de você? Ou que você gostaria de deixar, né, um benefício em forma de presente até? Então eu sempre falo isso, tá, gente? Então deixa eu contar pra vocês que eu sou de Santa Maria, então lá no Rio Grande do Sul, que é onde teve a tragédia, né, da Boate Kiss, que foi onde, né, infelizmente morreram muitos jovens, quase 300 jovens, 700 feridos. E nessa época eu morava lá, tá? E por pouco eu não estava lá naquele dia também. E aí, o que aconteceu, gente? Santa Maria é uma cidade universitária, tá? Então, a maioria daqueles jovens, eles foram para lá para estudar, e os pais, né, moravam em outros estados, outras cidades, e trabalhavam um monte para manter eles lá, porque embora né, seja uma federal, tem outras despesas, é com alimentação, é com moradia, né, para manter o filho lá. Então a grande parte eram pessoas simples que mantinham esses filhos que faleceram, né, na boate, mas que sustentavam eles lá na nossa cidade. E o que aconteceu depois dessa tragédia? Muitos pais, gente, tiveram que ir para os bancos lá da nossa cidade fazer empréstimo para pagar translado de corpo, né? Para pagar estadia lá em hotel, né? Para poder voltar, porque imagina para uma pessoa simples que mantém um filho estudando numa cidade, né, distante, ter que pagar a passagem aérea de um dia para o outro, que a gente sabe que uma passagem aérea já não é barata, e ainda mais comprando de última hora, né? Então tiveram inúmeros casos nesse sentido. E o que mais me tocou naquela época foi justamente isso, foi ver a quantidade de pais indo para os bancos para fazer empréstimo para poder voltar para casa, para poder pagar hotel, né? Para poder fazer o velório, para poder comprar uma urna, que às vezes a gente não pensa nisso, mas uma urna, né? Hoje, né? O caixão que a gente fala, baixa de 3.000 reais, e daí você vai pensar isso, mas eu tenho, minha família tem, e quem é uma família simples, humilde, né?
Então, ali foi o maior exemplo que eu pude ter na minha vida de que todo mundo tem que ter seguro de vida. Não importa se é jovem, se não importa se tem filho, se não tem, se tem família, se não tem, todos têm. É uma responsabilidade. No momento que eu completei a maioridade e eu me torno responsável, né? Eu tenho que ter. É uma responsabilidade comigo, é uma responsabilidade com as pessoas que eu amo, e não é à toa que nos países mais desenvolvidos a consciência é essa. A pessoa, né, completou a maioridade, a primeira coisa é ter um seguro de vida, uma proteção financeira para não causar problemas para outras pessoas e também para não inviabilizar o seu futuro, né? Então, tá aí, quando um jovem, né, quando você tiver essa objeção, a primeira coisa, então, é você utilizar aí essa sequência. Contei um pouquinho da minha história aqui para vocês. E eu quero dizer o seguinte, tá, gente? Que as objeções, elas são como se fossem obstáculos, tá? Elas são como se fossem, por exemplo, uma pedra, né, no nosso caminho. Só que, à medida que a gente vai treinando, essas pedras, elas podem até ser obstáculos, mas elas não atrapalham mais. Por exemplo, quando a gente é pequeno, se a gente vai passar por uma pedra na rua, né, de uns 20 centímetros, vamos imaginar, a gente não tem noção se vai para a esquerda, se vai para a direita, a gente tropeça, né, a gente cai, a criança não tem noção. À medida que vai crescendo, ela começa a entender que aquilo é um obstáculo e que ela precisa ir pelo lado, que ela precisa pular, né? Então, a mesma coisa é aqui no seguro de vida com as objeções. Se você treinar, se você entender, né, como contornar, vai chegar um momento, agora você está engatinhando, mas vai chegar um momento que você vai pular essas objeções, que você vai contornar, mas vai chegar o melhor momento de todos, tá? Sabe qual é? O momento que você evita elas. É o momento que você vai por outro caminho. A pedra tá aqui e você, né, nem quero ver essa pedra, eu vou lá pelo outro lado. Que quando você aprende técnicas de apresentação de seguro de vida e de abordagem, você faz tudo isso e as objeções, elas não aparecem. Essas aqui principalmente, tá? Que você levou o conhecimento, se você já explicou para esse jovem toda a importância, por que ele vai ter que dizer que ele não precisa? Se você acabou de fazer todo um discurso mostrando para ele que ele precisa sim, né? E quando não tem objeções, é melhor. A venda, a negociação, ela fica mais leve, né? Você se sente melhor, o cliente também se sente mais seguro. Então, essa é a melhor forma. É você ir treinando de uma forma que você entenda que aquilo é um obstáculo, uma objeção, mas que você pode desviá-lo, né, e evitar esse caminho. Eu tô vendo aqui, falta 3 minutinhos para acabar a nossa live e eu tinha separado, gente, 10 objeções. Eu não consigo continuar aqui agora. E na quinta-feira a gente vai ter a nossa live, né, do Corretores de Valor com um convidado, mas se eu conseguir voltar aqui antes, eu aviso vocês, marco uma outra live. Vocês viram que é muita coisa, né? Já passou 1 hora. Que loucura! Por isso que na semana passada eu fiquei 2 horas aqui, mas hoje eu não consigo. Me perdoem. Então foram, né, acho que 2 ou 3 objeções e assim, eu tenho no meu baú de objeções, gente, mais de 40. Para vocês terem uma ideia, a minha vida inteira eu fui anotando para ver, opa, cliente falou isso, o que deu certo quando eu respondi? Ah, foi isso aqui? Ótimo, né? Então, eu tenho mais de 40, mas tudo bem, foram poucas aqui, vamos ver outro dia, talvez na próxima segunda eu volte para falar sobre outras objeções, tá? Então, assim, gente, muito obrigada de coração, tá? Por terem ficado aqui comigo, obrigada por me acompanhar. Eu vou aproveitar agora para agradecer todo esse carinho que vocês têm comigo, todas as mensagens que vocês me mandam diariamente. Peço perdão que às vezes eu demoro um pouco também para responder, e eu espero do fundo do coração que tenha feito sentido aqui para vocês, que eu tenha ajudado de alguma forma. E vou voltar com a série de objeções aqui que a Paula falou. Um grande beijo, gente. Uma excelente semana para vocês, tá?
Tchau, tchau.